Então podemos dar o início. Aí eu não sei se. Ah, tá. O Conep iniciou. Então, bom dia a todos e todas. Vou fazer a conferência do quórum. Estamos, então, né, iniciando a 103ª sessão ordinária do CONEP, né, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERGS. Então, eu vou fazer a conferência do quórum e aí, na sequência, a gente já inicia. Então, bom dia, conselheira Gabriela Silva Dias. Ela está em deslocamento no ônibus, tá? Para vindo para Tapsna, ela está online. Mas eu vi ela entrar, ela está online. Já está online, ok, bom dia. Bom dia, conselheiro João Carlos Coelho Júnior. Bom dia, reitora, bom dia, colegas. Desculpe o atraso, um pouquinho atrasado. Bom dia. Bom dia, mas eu estou conversando aqui. Oi, Célia? Com licença, a senhora não chamou a conselheira Ana Kern para justificar a ausência dela? Isso, peço desculpas, eu vi que estava em vermelho aqui. Então, conselheira Ana Lúcia Kern está com justificativa, né, de atestado médico, isso? É isso, Célia? Sim. Tá, obrigado por ter avisado. Conselheiro José Antônio Schmitz, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, reitor. Bom dia. Bom dia, conselheira Marta Sandra Drescher. Bom dia, reitora. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia. Bom dia, conselheira Rafaela Bioprintes. Bom dia, reitora. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Bom dia. Bom dia, conselheiro Robson Geller Borer. Bom dia, reitora. Bom dia, demais colegas conselheiros. Bom dia. Bom dia, conselheiro Rodrigo Koch. Bom dia, reitora. Bom dia, demais colegas. Bom dia. Bom dia, conselheiro Samba Sané. A conselheira Roseli Clarete dos Santos também está com falta justificada por atestado médico. Conselheiro Samba Sané? Ainda não, né? Deve estar em deslocamento. Bom, então, ok. Aí, então, eu passo na sequência. Deixa eu ver. Eu passo, então, hoje nós temos as conselheiras, né, novas tomando posse. Então, informo a vocês que é com muita alegria que mesmo ao final, assim, da nossa gestão de curto espaço de tempo, mas é a primeira vez que as pró-reitoras, né, estavam, que foram designadas só depois, né, então elas tomam posse, o primeiro CONEP que elas participam, e mais alguns outros também, algumas outras, né, que foram indicadas para posse, as representantes docentes que não haviam sido empossadas na sessão anterior. Então, para tomar posse neste conselho, eu chamo, então, a professora Betina Magalhães Bittencourt. Professora Betina. Oi, bom dia, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, seja bem-vinda. Conselheira... então a Célia Regina já está colocando ali, agradeço. Então, as pró-reitoras, né? Pró-reitora, então, de extensão, conselheira agora, Cristina Rolim Wolfenbittel, bom dia. Bom dia a todos e a todas, alegria estar aqui, mesmo que no finalzinho. Bom dia, conselheira Cristina, então. Conselheira Débora da Silva Mota Matos. Bom dia, reitora e demais colegas conselheiros. Bom dia, seja bem-vinda. Conselheiro Rafael Narciso Meirelles. Bom dia a todos os colegas, obrigado. Bom dia. Conselheira, então, a nossa pró-reitora
de Ensino, Vânia Roseli Correia de Mello. Bom dia, reitora. Bom dia, demais colegas. Bom dia. Então, declaro empossados os novos integrantes, né, deste conselho e que possamos, né, fazer um bom trabalho na continuidade, né, dos trabalhos. Bom, a Célia Regina vai me chamar a atenção ali, qualquer coisa que eu esteja... Eu acho que falta, reitora, falta a professora Adriana também. A professora Adriana, ela justificou a ausência. Tá. Beleza, desculpa. Que ela estava em aula, né, com apresentação de trabalho e tudo mais. Com licença, presidente. Diga, conselheira. Eu observei que a professora Adriana entrou na sala de reunião. Então, conselheira Adriana, Carla Dias Trevisan, está presente? Desculpe, professora Sandra, reitora, é que houve uma mudança de calendário, que é uma outra unidade que eu dou aula, e ao final tiraram um dia hoje de aula e eu tive que transferir, né? Aí eu aproveitei e vim da reunião, tá? Então, maravilha, então. Ótimo. Desculpe. Melhor ainda. Então, seja bem-vinda a este conselho. Então, declaro empossadas todas as conselheiras e o conselheiro Rafael, que passam a integrar, né, este conselho da universidade. Muito bem, então, registro a entrada, então, do conselheiro Samba Sané. Bom dia. Nos ouve? Bom dia, professora. Bom dia, então. Então, sim, agora iniciamos oficialmente, né, a 103ª sessão ordinária do CONEP. Ela não tem comunicações, mas eu não posso deixar de comentar só rapidamente que hoje saiu o nosso tão esperado concurso, o edital do nosso concurso de técnicos. Então, divulguem muito, são 27 vagas, e assim já fica aqui a minha gratidão profunda, a nossa gratidão a todos os envolvidos neste processo, que a gente sabe que não é fácil, não foi fácil construir tudo que foi feito, né, para a gente chegar nesse ponto e lançar esse edital para o concurso das 27 vagas. Então, vamos divulgar bastante para que a gente tenha um grande número de inscritos e consiga se fazer, né, a melhor seleção desses novos integrantes da universidade. Bom, então, na sequência, eu coloco de imediato em apreciação a ordem do dia. Não sei se a Célia Regina poderia colocar ali a ordem. Perfeito, Célia Regina, muito obrigada. Conselheira agora, professora Betina Bittencourt, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês devem ter observado ali pela documentação enviada ontem pela Secretaria do CONEP, e aí agora, uma vez empossada, eu gostaria de inserir, então, uma pauta, que é a deliberação sobre o parecer da Comissão Central de Pesquisa e Pós-Graduação referente à proposta do projeto pedagógico de curso de especialização em educação infantil, currículo e metodologias para a criação de propostas inovadoras, a ser ofertado na unidade de Bagé, ainda no próximo semestre. Só para explicar rapidamente o porquê, né, de eu estar solicitando essa inserção de pauta agora, é que houve um problema de comunicação na Pró-Reitoria de Pesquisa, ao ver ali que houve o parecer, né, da CCPPG. Eu mesma me confundi e achei que era a Câmara do CONEP que já havia sido consultada. Então, eu achei que essa pauta estaria inserida, e quando eu recebi a pauta foi que a gente se deu conta ali que realmente não tinha. Porque houve, então, primeiro, o fluxo, né? Após a comissão, ela deveria ser enviado para a Secretaria do CONEP para enviar para a Câmara de pós-graduação. Então, eu peço desculpas, realmente, como vocês viram, eu tomei posse hoje, eu vi pela sigla ali, realmente me confundi, sendo bem sincera com vocês, e em meio a isso, né, a gente estava sem o PROA na época que o processo estava tramitando, estávamos sem acesso ao PROA, e eu não consegui acompanhar este processo, ele acabou não sendo enviado, então ele foi enviado na sexta-feira à Secretaria do CONEP, e obviamente não teria tempo da Câmara se reunir, né, em tempo hábil até a próxima quinta. Então,
peço desculpas pelo equívoco e solicito, né, que seja inserido essa pauta, né? Então, coloquem apreciação aqui aos colegas conselheiros. Obrigada. Obrigada, conselheira Betina. Então, em apreciação, a solicitação de inclusão de pauta indicada pela conselheira Betina. Alguém se opõe à inclusão desse ponto de pauta? Então, incluída o ponto de pauta solicitado, também inscrita a conselheira Vânia. Bom dia, reitor e demais colegas, novamente. Eu gostaria de solicitar a inclusão do ponto de pauta da adição do feriado do dia 20 de novembro no nosso calendário acadêmico, certo? Essa inclusão, ela se dá por conta né, esse feriado ele foi decretado no final do ano passado, né? Nós já tínhamos o nosso calendário vigente e agora nessa recomposição, nesse reajuste do calendário, nós também não havíamos nos atentado para isso. Então, solicito, por favor, a inclusão desse ponto de pauta, que é o feriado do dia 20 de novembro no nosso calendário acadêmico. Certo, ok, conselheira Vânia. Como eu aqui também reitero, né, quando o grupo técnico fez o estudo do calendário para fazer o ajuste referente à modificação, né, da ampliação, no caso do semestre, do término do semestre, em função das questões da calamidade, eles se ativeram às questões, né, específicas em referentes ao calendário e não, né, sem dúvida nenhuma, a gente manteve aquilo que estava já nos outros pontos referentes ao calendário, que tinha a ver com feriados e tudo mais, né, e aí foi, eu acho que uma colega, né, nossa, que chamou a atenção e já enviou, é bem importante isso, eu acho que é um trabalho em conjunto, né, já enviou para a Proens e imediatamente a professora Vânia já se deu conta de que a gente tinha que fazer essa solicitação de inserção. Então, em apreciação, essa inserção solicitada pela professora Vânia, acredito que tudo ok, né? Então, em apreciação e agora de um modo em geral, a ordem do dia, assim como ela foi colocada, ficamos com 6 pontos, Célia Regina, 7 pontos, 7 pontos, né? 7 pontos. Isso. Então, manifestações sobre a ordem do dia. Célia Regina, por favor. Com licença, presidente, só se a plenária aceita o ponto 4, né? Se a deliberação que a professora Vânia solicitou. E se pode ser o ponto 7, a solicitação de inclusão da conselheira Betina. Perfeito, então. Conselheiros e conselheiras aprovam a ordem do dia desta forma como ela se apresenta? Então, eu acho que de forma unânime, aceita a ordem do dia. Ok, obrigada. Então, passamos para o primeiro ponto, aprovar a ata, né, da 102ª sessão ordinária do CONEP. Então, se a Célia Regina puder projetar aqui, ok. Então, essa foi a 102ª sessão ordinária, em que a gente teve, né, acho que foi logo lá no início, foi aos 11 dias do mês de abril. Eu lembro que logo que eu assumi, em seguida a gente já fez uma reunião de CAENS, né, que ainda o professor Giovanni ainda nos auxiliou naquele momento. Em apreciação, a ata da reunião, conselheiros e conselheiras que se manifestam em favor do modo como a ata está, né? Permaneçam como estão.
conselheiros que se abstêm, eu acho que a gente tem vários que se abstêm por não estarem presentes, né? Então, Célia Regina precisa indicar os que se abstêm, porque são vários, todos os empossados vão se abster, né? E os que não estavam presentes na sessão. Sim, a secretaria, no momento, já ela observa essas questões. Perfeito. Então, algum conselheiro e conselheira contrário à ordem do dia não, à minuta da 102ª sessão? Pessoal, peço desculpas, eu estou com o pessoal trabalhando em casa, tem um barulhinho chato aqui. Mas então, em não havendo contrários à ata, está aprovada a ata da 102ª sessão ordinária do CONEP. No segundo ponto, recompor as câmaras do CONEP após a posse, né, então, dos novos conselheiros. As câmaras hoje, elas têm uma composição, elas estão até bem enxutas, né? As câmaras estão com poucas pessoas, aí eu pediria para Célia Regina pudesse projetar ali a composição para a gente poder verificar, então, fazer a chamada, né, de quem gostaria de integrar as câmaras. Então, os conselheiros e conselheiras novos, um pouquinho mais de trabalho agora, né, integrar mais as câmaras aqui, que fazem parte do CONEP. Conselheira Vânia. A professora Sandra, por dever de ofício, né? Câmara de Ensino, presidida pela Pró-Reitoria de Ensino. Então, a Célia Regina, inclusive, já colocou ali o meu nome. Agradeço. Perfeito, perfeito. Quem mais? O conselheiro Rafael, participar da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. É isso, conselheiro Rafael? A conselheira Adriana Trevisan também, na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. A presidente também, membro nato, né? Tudo certo. Isso. Tá. Então, conselheira Adriana Trevisan e o conselheiro Rafael. E a conselheira Débora Matos também. Uhum. É importante, né, eu reitero novamente aquele chamado, né, aos discentes. Nós temos sete vagas, 7 assentos no CONEP para os discentes tomarem posse, né, para os discentes, os representantes dos campings poderem também participar dos conselhos superiores da universidade. Célia Regina? Com licença, presidente. Há uma questão regimental para as indicações nas câmaras, tá? Tá. Tem que ser respeitada a proporcionalidade das representações dos docentes, discentes. Então, assim, na Câmara de Pesquisa já tem vai ter a professora Débora aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 docentes. Uhum. E aí vai ficar desproporcional às demais câmaras, que já não tem nenhum, Câmara de Extensão não tem nenhum docente, e a Câmara de Ensino tem somente um docente. Então, é necessário que a plenária verifique essa proporcionalidade. Muito bem lembrado, Célia Regina, agradeço. Acho que a professora Débora, a conselheira Débora, já se prontificou ali em passar para extensão, conselheira Débora? Ótimo. Isso. Então, tá. Conselheira Débora, isso, extensão. A presidente ali é a conselheira Cristina.
Conselheira Cristina é a presidente da Câmara de Extensão como membro nato. Isso aí. Meu nome fica um pouco difícil, eu entendo. Wolfenbittel. É isso, então, mesmo assim a gente fica... Ainda tem desproporcionalidade. Então eu convido com muita alegria quem quiser integrar a Câmara de Extensão, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E isso mesmo, e ainda dando o aval que a conselheira Cristina está comentando, a Câmara de Extensão vai ter muito trabalho para fazer, porque a gente vai ter programas aí, né, projetos muito interessantes que vai vir estamos na expectativa de muitos recursos para bolsas de extensão, né, para programas aí que a gente, não sei se vocês viram a reportagem que foi da nossa conversa com o governo federal, né, a partir de projetos e programas que estão para surgir, junto ao FOARIPES também. A professora Cristina Wolfenbittel tem feito um trabalho bastante grande junto ao FORPROEX. Então, para a situação agora de reconstrução do Estado, acreditamos, né, professora Cristina, que bastante recurso vão vir para bolsas de extensão. Então, a extensão vai trabalhar bastante, né? Acredito que... E teremos lindos projetos ao modelo, assim, mais ou menos do projeto Rondon, né? Teremos projetos aqui no Rio Grande do Sul, nesse estilo, onde que vai ter bolsas para professores, né? Os coordenadores e os estudantes, então, para poder fazer o campo, né? Para poder trabalhar nos locais onde demandam, né, porque foram mais atingidos pela calamidade, pelos impactos, né, de um modo em geral. Então, a Câmara provavelmente vai trabalhar bastante. Professora Sandra, uma pergunta: quantas câmaras cada professor, cada membro pode participar? Eu acho que eu lembrava, eu acho que era 2, mas eu não sei se a Célia Regina pode comentar. Célia Regina, até quantas câmaras pode participar? Com licença. Essa questão já veio em plenária, professor João, não sei se o senhor se recorda. Não recordo, por isso que eu perguntei. Não, é assim exatamente como está. Não pode mais de uma câmara, é uma só. Então, uma só? Eu achei que era mais de uma. Tá, eu também achei, era mais de uma, porque eu lembro, eu acho que quando eu fui do CONEP, eu acho que eu... Isso é o consumo que é até 2, né? Então é isso. Tá certo. Tá certo. É que são tantas reuniões. Isso. Mas tá bom, professor João Carlos quer mais trabalho, isso aí, vamos lá. Conselheira Cristina? Então, somente reiterando as palavras da nossa reitora, a Câmara de Extensão e a própria extensão da nossa universidade tem sido já ao longo dos anos uma mola mestra da nossa universidade. E agora, devido aos diversos trabalhos que já estão sendo feitos e sempre têm sido feitos por nós, pelos professores e professoras, certamente será muito importante essa participação. E eu reitero também o chamamento aos nossos estudantes para que possam se integrar nesse trabalho, porque eles já têm trabalhado muito também. Muito bom, conselheira Cristina, acho bem importante. Vivemos um momento, como eu falava no início, né, de muitas boas expectativas, né, apesar de toda a situação triste que ainda se vive, né, nós estamos trabalhando muito para tentar, então, trazer, né, novidades e maior desenvolvimento da universidade em apoio às comunidades também e ao desenvolvimento regional como um todo, né. O governo do estado, o estado do Rio Grande do Sul vai precisar muito dos nossos serviços, né, do nosso trabalho, e a gente vai fazer certamente com muita vontade de auxiliar e contribuir. Acho que é isso, conselheiros e conselheiras. Célia Regina, podemos considerar, então,
já recompostas as câmaras? Todos aqui têm uma atividade já em alguma câmara, isso? Os novos conselheiros que entraram recém-empossados já estão com outras atividades específicas numa câmara, né? Com licença, presidente, somente colocar então em votação. Ah, isso, então tá. Eu achei que nem precisava, mas ok. Então, em votação, a nova composição das câmaras do CONEP. Em votação, né? Em regime de votação, é isso. Conselheiros e conselheiras que aprovam a nova composição, permaneça como estão. Conselheiros e conselheiras que contrários à nova composição, manifestem-se. Então, estão aprovada por unanimidade a nova composição das câmaras do CONEP. Passamos, então, ao segundo ponto de pauta, que é referendar a resolução da reitora 01 de 2024, ad referendo do CONEP, que acatou a solicitação da Pró-Reitoria de Ensino, PROENS, e alterou o quadro anexo à resolução do CONEP 14 de 2023, que aprovou o calendário acadêmico 2024. Expediente 23/1950, 1690-8. A relatora sou eu mesma, né? Então, esse foi um trabalho, e aí eu aproveito aqui para agradecer ao trabalho, o nosso trabalho diante da situação de calamidade que enfrentamos. Então, a gestão encontrou um modo de dividir, né, com 2 grandes comitês. Então, assim, de forma estratégica, a gestão entendeu que 2 grandes comitês, eles tentariam dar conta da situação, né, extremamente difícil que todos enfrentamos. E aqui eu aproveito para registrar que toda a solidariedade da universidade, de todas as pessoas que a gente tem conversado em relação aos nossos colegas, aos nossos professores, funcionários e especialmente também estudantes que sofreram, né, e sofrem os impactos de tudo do momento aterrador, né, aterrorizante que passamos. Então, esses 2 comitês, né, que foram criados, era um comitê técnico composto por 8 temas, né, tínhamos 8 temas específicos que iam a fundo nos estudos referentes ao clima, referentes aos estudos jurídicos e acadêmicos dos impactos, outros referentes a ações, comunicação, enfim, eram 8 temas. O outro comitê era formado, então, por mim, né, a reitora, e aí tínhamos os 7 diretores regionais, o reitor eleito, né, com homologação, o reitor Leonardo Berald, e a vice-reitora Rochelle, porque também estávamos nesse momento de transição, os 7 diretores e mais a Duergs e a Suergs. Então, esse comitê consultivo, né, se debruçava sobre os dados técnicos que vinham, né, a partir desse outro comitê dos estudos e tudo mais. E foi a partir disso que se fez portaria, que se fez, assim, no momento de emergência, foram todos esses comitês que ajudaram, então, a tomada de decisão da reitora para que a gente pudesse promover os documentos necessários. Como a gente teve aquelas portarias, né, que suspenderam as atividades, depois aquela portaria que determinou o retorno às aulas, que foi no dia 22, voltamos no dia 22 de maio, de forma flexível e de forma gradual, obrigou, então, que a gente pudesse promover a alteração no calendário que se estendeu, ao invés de finalizar em meados de julho, como estava previsto, ele foi estendido até o dia 3 de agosto, né? É isso? Então, aí nisso impactou numa série de outras necessidades de mudança no calendário, né? Então, de todo o calendário, inclusive até o final do ano. Então, agora, esse grupo técnico liderado pela conselheira agora, né, Vânia, eu sim, só gostaria de registrar
a nossa gratidão por esse estudo, que não foi fácil, ela e toda a equipe, junto, inclusive, com o nosso diretor jurídico, né, o Ney também, se debruçaram para ver quais os impactos, quais as questões que pudessem ser, né, promovidas, enfim. E aí chegamos nesse resultado, e aí quero dizer para vocês aqui, registrar que, com muito orgulho, que a nossa universidade, ela foi uma das primeiras a retornar. Nós retornamos de uma forma flexível e gradual, como foi bem dito, né? Lá no dia 22 de maio, nem todas as unidades retornaram, elas tiveram essa possibilidade de retornar, algumas retornaram no dia 27, outras retornaram mais no dia 3 de junho, mas aí tentamos organizar esse calendário de uma forma que pudesse abarcar, né, as necessidades do semestre. Os professores foram orientados a partir de reuniões com os colegiados de curso, e aí agradeço aqui também os diretores regionais que fizeram isso nas suas regiões, as reuniões que se sucederam também para eventuais dúvidas. É um momento ainda de muita ansiedade, dúvida, angústia, né? Mas a gente está tentando conseguir ajustar, e aí teve uma instrução normativa, novamente trago aqui o registro, né, do agradecimento à professora Vânia, que coordenou esse processo, mas a professora Betina, da ProPPG, a professora Stephanie, né, coordenadora do planejamento lá da Suplan também, se envolveram diretamente para tentar fazer com que essa instrução normativa também pudesse trazer informações para os coordenadores de curso poderem ajeitar, né, o seu processo de planejamento de ensino nesse semestre, e, obviamente, que teremos impactos no próximo semestre. Então, para finalizar, o ad referendo, no fim eu falei demais até, né? Mas o ad referendo foi feito, e aí foi numa combinação, numa sexta-feira, junto com os diretores regionais, eu ligava, eu acho que o professor Robson, e olha, a gente precisa montar a gente precisa vamos fazer a de referendo, vamos levar para chamar um CONEP extraordinário, e aí, não, mas a gente não vai ter tempo, isso precisa, porque os professores e as pessoas estavam com muita necessidade de que a gente deixasse claro oficialmente qual era o dia do término do semestre para a gente poder se planejar. Então, assim, foi um movimento muito ágil de todos, né? Foi por conta disso que, daí, assim, bateram o martelo, vamos fazer ad referendo? Sim, ad referendo, saiu o ad referendo, e aí, então, ele está aqui agora só para essa apreciação e essa apreciação dos conselheiros. E aí coloco em apreciação, então, se alguém quiser fazer algum comentário, em apreciação o documento apresentado aí do ad referendo. Não sei se alguém quer mais gostaria de alguma informação. As nossas professoras estão aqui, as nossas conselheiras, né? A professora Vânia da Proens, a Betina também, que auxiliou, os diretores estão aqui. Tá tudo tranquilo, então. Tudo tranquilo. Certo. Regimentalmente, então, a gente procurou buscar, assim, e aí, volto a reiterar, dúvidas, questões com relação a planejamento, a gente, dentro do possível, encaminha, então, para a Proens, né, que vai ser, ou até para o gabinete, se for o caso, mas a Proens vai ter total condições de explicar, de orientar da melhor forma possível. E assim a gente espera, obviamente, a gente nunca consegue agradar a todas as necessidades que se tem, mas a gente busca, dentro da diversidade que a universidade das assimetrias todas que a gente tem, a gente tentou, de alguma forma, atender todos, né? Quem podia voltar, quem não podia voltar, e aí como é que a gente coloca isso, salvando o nosso calendário de 2024. Nós não gostaríamos de ainda avançar para 2025, né? Então, eu fico muito feliz e orgulhosa, né, dos encaminhamentos feitos. Por favor, conselheira Vânia, a palavra. Então, reitora, eu só queria reiterar suas palavras e esclarecer que a Proens, ao longo desta semana, também realizou reuniões com os coordenadores de curso,
né, das áreas das exatas, da vida e do meio ambiente e das humanas, né, justamente para a gente poder orientar o planejamento de 2024-2, né, com base nos ajustes e nas alterações aí que foram necessárias no nosso calendário acadêmico de 2024. Né? Além destas reuniões com coordenadores de curso, nós também, ProEns, tem feito uma série de reuniões diretamente, né, com outros coordenadores de curso, com professores, né, que eventualmente ainda persistem com alguma dúvida, né? Então a gente tem feito essas reuniões e nos colocamos à disposição, né, para seguirmos aí, né, orientando e tirando dúvidas que ainda persistam com relação ao nosso calendário acadêmico. Então, era isso que eu queria só lembrar e deixar esclarecido para todos. Muito obrigada. Obrigada, conselheira Vânia. Conselheiro João Carlos? Vou aproveitar a fala da conselheira Vânia, porque eu acho que é pertinente, tá, o que eu vou solicitar, certo? Eu sei que existe uma relação muito próxima e é importante que tenha uma relação da Pró-Reitoria de Ensino e qualquer Pró-Reitoria com coordenadores, tá? Mas também é importante, professora Vânia e colegas, que a gente possa seguir ou respeitar, tá, as instâncias da universidade, tá? Porque quando a gente faz o planejamento 2024-2, 2025, ou seja, qual planejamento que for, nós temos uma instância que são os diretores regionais, que são eles que avalizam isso, dando efetividade para os colegas e auxiliando nessa articulação junto com outras unidades, conseguindo professores em outras unidades. Então, é importante, quando essas reuniões acontecem, que os diretores eles possam ser comunicados até mesmo para eles poderem participar dessas reuniões e auxiliar a ProEns, né, e qualquer outra pró-reitoria nessa análise e nessa construção junto com os coordenadores, porque às vezes os coordenadores vão até os diretores também perguntando, né, ou pedindo esclarecimentos. Então, assim, acho importante, é louvável que nós tenhamos canais, né, diferentes canais de comunicação, mas é importante também que a gente tenha o entendimento que existe uma instância na universidade, que são os diretores regionais. Esses diretores regionais, eles são responsáveis por dar a efetividade dos professores, eles são responsáveis por administrar a gestão de pessoas dentro da região, e eles precisam ficar sabendo quais são os procedimentos, quais são os indicadores, quais são os caminhos ou sugestões para resolver ou para conseguir sanar algum problema. Se está faltando professor, se pode conversar com outro professor de outra região. E eu digo isso porque nós estamos num movimento, e eu acho que é muito salutar isso, a Suplan, né, está fazendo um movimento de planejamento, né, interiorizando o planejamento, trazendo a questão das diárias, trazendo uma série de questões, e quem autoriza as diárias, quem coloca ali o nomezinho autorizando a diária e coloca o CPF autorizando a diária, além da reitora, é o diretor regional. Então, como que o diretor regional, o professor vai vir lá de Caxias para dar aula em Livramento? Ou o professor de Livramento vai a Caxias dar aula? Como que eu coloco no planejamento essa diária, esse deslocamento do professor, se o diretor regional não é convidado para participar de uma reunião? Se o diretor regional não fica sabendo da reunião? Nós temos responsabilidades. Então, eu peço, né, que as reuniões aconteçam, mas que a gente seja minimamente comunicado do que está acontecendo e como que a gente deve auxiliar e poder porque nós somos uma equipe, trabalhamos todo mundo junto, estamos na gestão, trabalhando de forma coesa, trabalhando junto para o bem da universidade, né? Então, e tem alguns administradores aqui, né? Como administrador, eu acho que é importante a gente saber esses fluxos e respeitar esses fluxos, né? Então, assim, eu peço que os diretores regionais, né? Eu estou falando por mim, não estou falando com os outros colegas, não sei se os outros diretores têm esse entendimento. Eu, enquanto gestor de uma região, enquanto pessoa que conhece fluxo operacional,
enquanto gestor, como administrador, eu gostaria de conhecer e ser informado, né? Até mesmo para que eu tenha garantia e legitimidade para dar efetividade, para ajudar, auxiliar em determinado momento, né? Exemplo, a Betina colocou ali, né, a pós-graduação em Bagé, certo? Então, qual o impacto dessa pós-graduação em Bagé tem na região 6, na unidade de Bagé? Eu sei porque eu conheço, eu sei o processo, eu sei o projeto, tudo. Mas é importante que a gente saiba isso. É importante porque senão a gente... Como que nós vamos tomar uma decisão ou como que nós vamos auxiliar na solução de um problema se a gente nem sabe o que causou o problema? A gente nem sabe qual foi a situação que causou. Então, é mais assim um pedido, tá? Para que isso possa ser respeitado dentro da UERGS. Tá? Ser respeitado dentro da UERGS. Eu acho que é importante que a gente respeite as nossas instâncias e que isso aconteça. Obrigado, professora Sandra. Certo, obrigado, conselheiro João Carlos, eu acho que está registrado. Conselheira Vânia. Então, aproveitando a fala do professor João, né, eu só queria deixar registrado que, em momento algum, né, essas reuniões com os coordenadores de curso, elas tiveram a intenção de deslegitimar, né, qualquer lugar, né, de gestão dessa universidade. Essas reuniões com os coordenadores de curso, elas são reuniões que ocorrem já de praxe, não é de agora, né, elas já vêm de anos anteriores, né, como um espaço, sim, né, de discussão da PROENS com os coordenadores de curso, que são, né, as pessoas que estão diretamente envolvidas aí no planejamento dos semestres. O que não significa, né, que num outro momento, né, num próximo planejamento, né, os diretores regionais sejam também convidados a participarem. Né? Acho que, né, as próximas, o nosso próximo planejamento ele já vai se dar numa outra gestão da universidade, nós já estamos, né, saindo, né, dessa gestão, e nada impede, né, que num próximo momento, num próximo espaço de planejamento, sim, os diretores regionais sejam convidados a participar. Acho que esse é uma solicitação, é um pedido legítimo, enfim, né? Mas que, neste momento, a PROENS entendeu que deveria seguir fazendo os encaminhamentos e as reuniões com os coordenadores de curso aos moldes do que já vem sido feito já há algum tempo por essa pró-reitoria. Muito obrigada. Obrigado, conselheira Vânia. Eu acho bem importante, assim, por isso, o diálogo, a gente conversar. E aí, assim, bem colocado, professora Vânia, acho que para as próximas, eu acho que a colocação do conselheiro João Carlos, então eu acho que a gente pode seguir, né, buscando um bom planejamento. Eu acho que também um bom planejamento, ele se dá com essa mesa de diálogo, envolvendo os atores todos, né, que fazem parte, eu acredito nisso. Então, daqui para frente, quem sabe, né, possamos continuar a desenvolver um trabalho assim bastante conjuntamente. Aquela história de que unidos somos mais fortes, não é, no discurso é bem bonito, mas o difícil é a gente operar com isso, né? E aí fazemos um esforço, eu acho, para que a gente possa operar dessa forma, juntos, né? Para ser realmente forte. Vou colocar então em votação, né? Como já acho que já se conversou, é uma de referendo, né? Então, em regime de votação, o ponto 3, né, referendar a resolução da reitora com ad referendo, né, o ad referendo da reitora em relação ao calendário acadêmico. Em regime de votação, conselheiros e conselheiras que aprovam o referendo, né, o ad referendo do CONEP, permaneçam como estão. Conselheiros e conselheiras que se abstêm. Conselheiros e conselheiras contrários, manifestem-se. Então, por unanimidade, aprovado o ad referendo do CONEP.
A de referendo da reitora, isso foi o que acho que a senhora... Ah, não, a professora Cristina colocou ali, referendo à resolução da reitora. Isso. Ponto 4, deliberar sobre o parecer da Câmara de Ensino CAENS, referente à proposta de alteração no projeto pedagógico do curso de bacharelado em Administração, Sistemas e Serviços de Saúde, expediente 22, 1950, 1194-3, conselheiro Robson. Com licença, presidente. Diga. O novo ponto 4 é a alteração do calendário da data do dia 20. Peço desculpas, eu estou com a ordem do dia anterior, né? Não me ative que... Peço desculpas, então, perdão. Ponto 4, então, poderia projetar, Célia Regina, eu escrevi daí aqui só como... eu tinha feito uma escrita, eu botei lá no fim. Poderia projetar como é que ficou a redação do ponto, então, ponto 4, é a questão do dia ali, né, da consciência negra, dia 20 de novembro, é isso? Então tá, deliberar sobre o parecer, então, da relatora referente à proposta de alteração do quadro, que aprovou o calendário. Passo para a relatora, então, conselheira Vânia, por favor. Obrigada, professora Sandra. Então, esse ponto se refere à solicitação, então, deste conselho que aprove a inclusão do feriado nacional do dia 20 de novembro, né, que foi decretado no final do ano passado, é uma lei, a Lei 14.759 de 23, que torna feriado aí feriado nacional, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, né? Essa solicitação, ela se deve, então, como a professora Sandra mesmo já havia referido inicialmente, por conta do alerta, enfim, de uma colega, né, que nos chamou a atenção sobre essa necessidade. Esse feriado, ele foi decretado no finalzinho do ano passado, e aí, então, entendemos a importância de adicionar no nosso calendário acadêmico esse feriado. Além disso, é importante também salientar que mesmo com a adição desse feriado do dia 20 de novembro no segundo semestre, né, ele se mantém, o segundo semestre se mantém ainda com 18 semanas, né, com data de início, né, no dia 19 de agosto e finalização em 21 de dezembro. Então, ele não altera, né, as nossas semanas letivas, mas é importante a gente já incluir esse calendário esse feriado, no nosso calendário acadêmico já de 2024. Então, esta é a solicitação de inclusão, né, deste feriado no nosso calendário acadêmico vigente. Acredito que seja isso, reitora. Obrigada, conselheira Vânia. Então, em apreciação, a proposta de inserção, então, do dia 20 no calendário, dia 20 de novembro, né, no calendário acadêmico da universidade. Em apreciação. Certo. Então, em não havendo manifestações, conselheiros e conselheiras que reprovam a alteração indicada, manifestem-se. Conselheiros e conselheiras que se abstêm, podem se manifestar. Conselheiros e conselheiras que aprovam, então, permaneçam como estão. Então, dadas as manifestações, e tem as palminhas ali, que bom, isso aí, eu acho que sim. Então, um feriado do dia 20 de novembro, né, para a gente poder refletir sobre o que se propõe, né, a oferta, a questão desse feriado que agora virou, ele era ponto facultativo e não era aceito aqui no Rio Grande do Sul, não era considerado, e agora virou feriado justamente para a gente ser um momento de maior reflexão e até para propor ações, né, em relação à questão das práticas antirracistas.
Então, passamos agora sim para o ponto 5, que agora é o ponto 5, deliberar sobre o parecer da Câmara CAENS, referente à proposta de alteração do projeto pedagógico do curso de bacharelado em Administração, Sistemas e Serviços de Saúde, o expediente 22.1950, 1194-3. Então, passo ao conselheiro relator, conselheiro Robson, com a palavra. Bom dia, obrigado, reitora. Por favor, Célia. Bem, obrigado, Célia, por projetar o parecer. Então, à presidência do CONEP, deliberação acerca do projeto pedagógico do curso de administração. Ah, perdão, esse cabeçalho tá errado. Peço escusas. Vou ler só o parecer. No dia 4 de junho de 2024, reuniram-se os conselheiros da Câmara de Ensino a fim de discutir acerca da reestruturação e reformulação do projeto pedagógico do curso em graduação de administração, Sistemas e Serviços da Saúde, ofertado na unidade em Porto Alegre, sobre o PROA 23/1950-117-117-5. Participaram dessa reunião os conselheiros e conselheiras Sandra Monteiro Lemos, reitora pró-tempore, que preside a CAENS nesse momento, até que seja conduzida à presidência a pró-reitora de ensino, Robson Evaldo Gellenburger, diretor regional do Campus 4, Rodrigo Koch, diretor regional do Campus 2, justificaram as ausências os conselheiros João Carlos Coelho Júnior, diretor do Campus 6, e Roseli Clairete, dos Santos. A convite da reitora, participaram também da reunião as pró-reitoras de ensino Vânia Roseli Correia Mello, de pesquisa e pós-graduação Betina Magalhães Bittencourt e de extensão Cristina Rolim Wolfenbittel. O PROA 23/1950, 117-5, foi instruído conforme a folha de abertura. Em atendimento à solicitação recebida pelo NDE do curso de graduação em administração, Sistemas e Serviços de Saúde composto dos docentes listados na portaria interna, número 053/2021, presidido pela professora doutora Paola Carmen Valenzuela Canepa, e atendendo à resolução do CONEP número 020/2020, artigo 2, inciso 2, que dispõe sobre o Manual da Criação, Reestruturação e Alteração de Projetos Pedagógicos de cursos de graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a coordenação da área de Ciências Humanas inicia o processo de reestruturação, reformulação do projeto pedagógico do curso, em síntese, bem como atos, memorandos internos e deliberação do CONEP, fazendo parte de todo o processo. Não está listado todo o histórico, porém, conta dentro do PROA. É importante deixar isso registrado. Um breve relato. A demanda para esse parecer é devido a apontamentos de questões relacionadas a ajustes de digitação, diferenças de carga horárias em disciplinas, as quais contribuirão para o adequado encaminhamento do PPC junto às instâncias competentes. Nesse sentido, a pró-reitora de ensino, professora Vânia Roseli Correia Mello, explanou aos conselheiros que todos os ajustes foram atendidos conforme orientações e manifestações dos demandantes. E aqui fica um registro também que a professora Vânia era a coordenadoria da área das humanas à época e acompanhou todo o processo e fez um esclarecimento aos membros da CAENS, muito tranquilo, e foi sanado toda e qualquer dúvida que nós tínhamos sobre as questões do atendimento, das solicitações dos colegas em relação a esses ajustes. Então, foi muito tranquilo de aprovação. E o parecer, ante o exposto, a Câmara de Ensino aprova por unanimidade as adequações realizadas junto ao PPC de reestruturação e reformulação do projeto pedagógico do curso de graduação em Administração, Sistemas e Serviços. Esse é o parecer. Porto Alegre, 5 de junho de 2024, conselheiros e conselheiras, Robson Evaldo Gellenburger, o relator, Rodrigo Koch e Sandra Monteiro Lemos. Obrigado, conselheiro Robson. Então, em apreciação, o ponto 5, né, que trata o parecer, né, da CAENS. Em apreciação.
bastante tranquilo, né? Porque era um ajuste, é um curso já aprovado, foi feito apenas algum ajuste em termos de equívocos de digitação, algumas questões ali bem específicas com relação à carga horária, na hora de colocar no sistema, então, bem tranquilo. Então, acho que podemos passar já para poder fazer em regime de votação, né? Podemos encaminhar? Então, em regime de votação, o parecer, então, o parecer da Câmara de Ensino, que propõe, né, a alteração do projeto, né? Então, em regime de votação, a apreciação sobre o parecer da Câmara de Ensino caense. Conselheiros e conselheiras que são contrários ao parecer da caense, manifestem-se. Conselheiros e conselheiras que se abstêm. E conselheiros e conselheiras que acompanham o parecer da caense, aprovando, então, as alterações, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade o parecer da caense referente à proposta de alteração do projeto pedagógico do curso de bacharelado em Administração, Sistemas e Serviços de Saúde. Então, para o outro ponto 6, então, partimos do ponto 6, deliberar sobre o parecer da caense referente à proposta de adequações no projeto pedagógico do curso de licenciatura em Letras, habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. Expediente 23.950, 905-7, relator conselheiro Rodrigo Có. Com a palavra. Obrigado, reitora. Pedi a gentileza da secretária Célia de projetar o parecer, para que eu proceda com a leitura. Obrigado, Célia. Bom, então, o assunto é a reestruturação, reformulação e ajustes do PPC do curso de licenciatura em Letras, 2 pontos, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. O processo é o número 23/1950, final 905-7. O relato, então. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2024, reuniram-se os conselheiros da Câmara de Ensino a fim de discutir o processo referente à reformulação, reestruturação e ajustes do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa. Participaram desta reunião os conselheiros e conselheiras Sandra Monteiro Lemos, reitora pro tempore, que preside a caense neste momento, até que seja conduzida à presidência a pró-reitora de ensino. Robson Evaldo Gellenberer, diretor regional do Campus 4, e Rodrigo Có, diretor regional do Campus 2. Justificou a ausência o conselheiro João Carlos Coelho Júnior, diretor regional do Campus 6. Em outras agendas, na data do dia 4 de junho. A convite da reitora, participaram também da reunião as pró-reitoras de ensino, Vânia Melo, de pesquisa e pós-graduação, Betina Bittencourt, e de extensão, Cristina Wolfenbittel. Vale destacar que o processo de reestruturação e reformulação do referido curso já havia tramitado e sido aprovado pelas demais instâncias, seguindo todas as recomendações dos pareceristas. A professora Vânia fez relato sobre o processo, explicando aos presentes que se tratava do retorno do mesmo à Câmara de Ensino para atualização e novos ajustes a partir de apontamentos feitos tecnicamente, tais como tabela de equivalências, nomenclatura do curso e de componentes curriculares, além de ajustes em cargas horárias. Os conselheiros e conselheiras, após breve debate e avaliação do processo, concluíram que os ajustes e a nova redação para o PPC do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa atende aos últimos apontamentos feitos pelo NDE correspondente, bem como também conta com parecer favorável da coordenadora de área de Humanas, professora Eléia Rieger. Parecer. A Câmara de Ensino foi favorável à nova redação, com os devidos ajustes no PPC do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, e, portanto, recomenda a aprovação do mesmo, bem como sua imediata publicação no site da universidade. Este é o parecer. Assinam, portanto, este parecer os conselheiros Sandra Monteiro Lemos, Robson Evaldo Gellenberer e Rodrigo Có, relator, então, desse processo.
fico aqui à disposição, imagino que junto com a professora Vânia, para prestar qualquer esclarecimento aos demais conselheiros. A exemplo do ponto de pauta anterior, a professora Vânia também esteve, né, acompanhando todo o andamento desse processo aqui, como coordenadora de área de humanas, né, nas gestões anteriores. Então, ficamos à disposição. Professora Sandra, reitora. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Então, acho que foi bem claro também. Conselheiros e conselheiras em apreciação, então, ao que foi deliberado, né, pela CAENS, o parecer da CAENS, então, em apreciação, o parecer. Coloco em apreciação. Uma solicitação. Ok. Então, podemos encaminhar a votação. Em regime de votação, o parecer da CAENS. Conselheiros e conselheiras que acompanham o parecer da CAENS permaneçam como estão. Então, se todos permanecem como estão, eu acho que nem seria, né, nem precisaria perguntar os que são contrários, ou algum que tenha que se manifestar, conselheiros e conselheiras que se abstêm da votação. Então, acredito que é aprovado por unanimidade o parecer da CAENS referente à proposta de adequação do projeto pedagógico do curso de licenciatura em Letras, habilitação em língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. Passamos, então, para o ponto 7, né, o ponto que foi incluído. Ponto 7, deliberar sobre o parecer da relatora referente à proposta de projeto pedagógico do curso de especialização em educação infantil, currículo e metodologias para a criação de propostas inovadoras, a ser ofertado na unidade em Bagé, em 2024/2, expediente 24.950.500-6, relatora conselheira Betina Magalhães Bittencourt, então, com a palavra. Obrigada. Peço a Célia para compartilhar sua tela aí conosco, que a gente já vai, então, começar. Célia, queres que eu compartilhe? Ah, tá. Agora vai aparecer. Bom, então, novamente, né, bom dia e agradeço novamente a inserção do ponto de pauta. Bom, então, o assunto é a análise da proposta do curso de especialização em educação infantil, currículo e metodologias para a criação de propostas inovadoras. O processo é o 24.950.500-6 e a relatora, então, Betina Bittencourt. O curso de especialização em educação infantil, currículo e metodologias para a criação de propostas inovadoras, ele solicita a aprovação da sua segunda edição, sendo esta reformulada. Este pretende oferecer um curso que busca formar especialistas em educação infantil, capacitando-os em currículos e metodologias para a criação de propostas inovadoras. O curso será ofertado por meio de 12 componentes curriculares que visam dar suporte para a atuação do profissional especialista na educação infantil. Em relação ao mérito acadêmico, a proposta foi analisada por 2 pareceristas externas à universidade, que consideraram que ela possui mérito acadêmico, além de temática relevante e atual. Entretanto, recomendaram a inserção de algumas referências bibliográficas, as quais incluem os estudos das temáticas condizentes com a proposta do curso. Sobre a análise econômico-financeira, a PROAD manifestou sua ciência e concordância para a realização do referido curso de especialização, uma vez que o mesmo não prevê despesas orçamentárias. A proposta foi avaliada, como eu falei no início, pela Comissão Central de Pesquisa e Pós-Graduação, da UERGS, em reunião no dia 6 de junho de 2024, que foi favorável ao oferecimento do curso, desde que feitas adequações propostas pelos avaliadores externos, as quais tratam da inclusão das bibliografias sugeridas. Então, as mesmas foram realizadas pela coordenadora do curso e os documentos foram enviados à Secretaria do CONEP para envio à Câmara competente para análise e manifestação,
para posterior deliberação na reunião deste conselho. Porém, essa tramitação não foi realizada em tempo hábil, como eu havia explicado, e a inclusão da pauta na próxima sessão ordinária foi realizada durante a mesma sessão. O parecer, uma vez que a proposta tem mérito acadêmico reconhecido tanto pela avaliação externa como pela SUPLAN e pela comissão de pós-graduação, e considerando que a coordenação do curso realizou os ajustes sugeridos, manifesto meu parecer favorável à aprovação do curso e, portanto, recomendo a aprovação do mesmo. Este é o parecer, Porto Alegre, 12 de junho de 2024. Obrigado, conselheira Betina. Como ele também chegou, né, mais rápido, eu fiquei com uma dúvida, se me permitem. Esse curso, ele já aconteceu outras vezes, ele não é um curso novo na universidade, né? Não, ele teve a sua... Exato, ele está na sua segunda edição, a primeira edição foi ofertada em 2019-2, e ela passou, então, por uma reformulação. E aí, só para deixar claro, assim, também, algo que atrapalhou, assim, que na avaliação externa também a gente teve bastante dificuldade, a gente SUPLAN, né, que nos passou essa dificuldade de prazos também em relação às greves das universidades federais. A gente era enviado para algum parecer e não vinha, e depois o parecer vinha com atraso, ou dizia assim, não vai ser emitido o parecer porque estamos em greve. Então, ocorreu esse problema também, mas depois tivemos a sorte de ter duas pareceristas muito competentes na área, que inclusive tiveram o cuidado de sugerir novas bibliografias e verificar se elas estavam disponíveis na nossa biblioteca virtual da universidade. Então, as inserções, elas são tanto qualificadas quanto possíveis, né, em relação ao acesso dos alunos que poderão, então, acessar essas obras. Então, ela está na sua segunda edição e reformulada, professor. Ok. E aí eu vou trazer, a título de contribuição, eu olhei rapidamente ali o curso. Quando for uma reedição, seria bem interessante, daí eu coloco aqui para os conselheiros e conselheiras e até para indicação, eu gostaria de ver, quando for, né, uma segunda edição, talvez eu tenha me passado, esteja ali no PROA e eu não vi, seria bastante interessante a avaliação de como que foi a oferta anterior, do tipo, quantos alunos inscritos, quantos que iniciaram, quantos que concluíram, qual foi, né, como é que foi a demanda por esse curso. Eu acho que seria bastante importante a gente, toda vez que a gente passar para uma segunda edição, o mesmo curso, a gente poder ter evidências, assim, de como que o curso foi aceito, né, enfim, dados, eu acho que sempre isso é bem positivo. Eu vi que ele foi alterado, ele foi ajustado, né, por conta de que, bom, aconteceu a primeira vez, daí se viu necessidade de reparos, e se foi atraso, bom, isso é bem positivo também, mas seria bem importante essa avaliação, né, do desempenho do curso. Acho que é bem importante, porque às vezes a gente faz cursos e tem uma demanda, tem uma evasão, né, eu acho que se a gente começar a criar essa cultura, né, de avaliação dos cursos, até para a reedição, eu acho que vai ajudar bastante, vai ser bem positivo. Mas esse é só até peço desculpas se de repente isso está ali no PROA e eu realmente não cheguei a ler todo o documento, só li algumas partes ali. Conselheira Marta, por favor. Reitora, eu me senti bem contemplada na tua fala aí, porque a minha dúvida era bem nesse sentido, porque eu faço parte da Câmara e como não chegou para a gente para analisar, e consta ali no parecer apenas que ele foi reformulado, né? A minha dúvida era justamente nesse sentido, qual era o teor das reformulações, se foi ajuste de carga horária. Eu também peço desculpas, mas como né, chegou tardiamente, eu não consegui fazer a leitura, né, então, de todo o documento ali. Então, não sei, Betina, se de repente tu pode, né, me esclarecer, assim, qual foi o teor e a necessidade da reformulação, e também tinha um pouquinho dessa curiosidade que a reitora colocou ali, né, se essas reformulações foram necessárias em função de questões envolvendo a demanda na primeira oferta, ou o que motivou assim, um pouco a reformulação.
Obrigada, conselheira Marta. E aí, obrigado. Aí, reiterando também a sua fala, lembrando assim que não é porque um curso não tem custo, porque coloca ali que ele não tem impacto, né, financeiro. Como não? Como não? Tem horas, né? Os nossos professores vão atuar ali e é hora técnica de trabalho que eles vão ter e vão se desmembrar, porque eles dão aula na graduação, eles dão aula no pós, eles fazem parte de conselhos, de comissões. Então, assim, às vezes a gente tem que reavaliar, né, essa questão do custo. Não tem desembolso, né, mais específico, né, mas ele custa também, é um custo para a universidade também. Por isso, de novo, eu reitero a importância de a gente fazer um olhar de avaliação do curso. Avaliação, né? Teve tantos ingressos, tantos se formaram, né? Eu acho que é bem importante isso. Uma demanda, quer ver um curso dizer assim, olha, nós ofertamos 30 vagas e teve 60, 50 pessoas que queriam fazer o curso, né? Isso já me diz assim, bom, esse curso vai ter que ter uma segunda, uma terceira edição, né? Então, é nesse sentido. Mas eu vou... o professor João Carlos pediu a palavra, daí depois, se a professora Betina quiser responder... Sim, mas pode passar a palavra para o professor João Carlos, depois eu respondo tudo junto. Ok. Conselheiro João Carlos. Professora Sandra, eu acho muito importante a sua fala e pertinente, né, quando a senhora traz a questão dos custos, né, e aí dos outros colegas também, mas é importante a gente também trazer que quando a gente pensa, né, esse curso, pensa os cursos dentro da UERGS, né, a UERGS ela não tem centro de custos, né? Ela não tem uma divisão de custos relacionados à folha de pagamento. A folha de pagamento ela é única, né? Então não existe assim, não tem uma divisão folha de pagamento unidade X, unidade Y, unidade Z. Ela é uma folha única, né? A gente até tentou fazer há uma época essa divisão, essa separação por centro de custos. Os nossos centros de custos, a senhora que trabalhou no planejamento sabe, são aqueles centros de custos amplos, né? Tipo, é tudo aquelas contas, né? E cai tudo ali dentro. Então, quando a gente coloca que um curso ele não tem custo, por quê? Porque sempre o custo que a gente considera relevante é aquele custo de diária e deslocamento, porque os demais custos eles eles se diluem ao longo dos outros custos que a universidade tem, material de expediente, carga horária docente, né? Tudo isso se dilui nos outros, porque nós não temos como analisar o impacto disso, porque não existe dentro da universidade isso aí, pelo que eu sei, até onde eu sei, eu posso estar bem enganado, né? Isso é uma coisa mais ou menos de quase todo o setor público, é tudo contas muito grandes, são contas macro, né? É a conta 4281 lá que entra, que engloba todo o valor de pessoal, é a conta tal que engloba custeio. Então não tem como a gente separar isso em conta, que seria o ideal, separar eu até quando eu estive na Pró-Reitoria de Administração, em conversa com o Fábio do financeiro e com os colegas, e eu trabalhei em controladoria, né? O ideal seria que cada unidade fosse um centro de custo. Cada unidade da UERGS fosse um centro de custo. E esse centro de custo armazenado, né, todos os valores que correspondem àquela unidade, desde folha de pagamento, material de expediente, tudo aquilo. E nós não temos isso. Então, assim, se nós conseguíssemos, seria ótimo. Então, não tem como a gente, né, fazer uma avaliação mais profunda desse tipo de custo, porque nós não temos esses dados, né, tipo, contábeis, falando mais numa parte mais contábil, mas eu acho muito importante e relevante a sua fala, até mesmo para que a gente possa fazer uma gestão até mais, digamos assim, focada, né, nesses números e nessas questões assim contábeis e valores e tal dentro da universidade. Mas só para deixar claro, por isso que não aparecem os custos, né? Por isso que não aparece esse tipo de custo, porque não tem como contabilizar esses valores no momento, né? Pode ser que mude, mas no momento só para justificar também um pouco do porquê que não aparece isso, né? Nesse sentido. Obrigado, professor Sandra. Importante.
Diga. Não, pode falar, Conselheira professora Sandra. Bettina. Eu Por só favor, não. eu ia Pode ir. complementar. Agradeço as perguntas e considerações dos colegas conselheiros, até mesmo porque no nosso formulário, né, quando a gente submete a proposta para um curso, ele tem ali uma questão assim, o curso terá previsão de despesas orçamentárias, sim ou não? E aí a gente acaba, evidentemente, considerando o desembolso, né? Então, uma vez que a carga horária já está sendo paga, né, independente do trabalho ser realizado, enfim, a gente espera, evidentemente, que tenha essa relação, assim, que os professores, ao se comprometer, né, ao enviar a carta, eles já tenham dentro do seu planejamento a possibilidade de incluir a carga horária do curso, né, dentro das suas atividades docentes. Mas aqui é que realmente não há um desembolso previsto em relação a diárias e materiais de consumo, enfim, que efetivamente poderão ocorrer, né? Então, por isso até eu sei que isso acaba sendo uma análise até mesmo do próprio consumo depois, que passa pela CAOF, enfim, mas como eu sabia que também vocês não teriam acesso a muitas informações, uma vez que ele foi enviado sem o prazo adequado, por isso que eu resolvi colocar no parecer, até para deixá-los mais tranquilos, porque realmente tememos na universidade sempre ampliar recursos, tendo em vista que muitas vezes o nosso orçamento ele não recebe a suplementação necessária. Em relação às perguntas anteriormente realizadas, até em relação à segunda edição, a primeira edição para a segunda, né, o que houve de diferença, não foi evidenciado isso na proposta, né, explicitamente evidenciado. O que foi colocado é que há uma demanda da região, da cidade, até mesmo por ter o curso de graduação em pedagogia, então, que era uma demanda da comunidade acadêmica, essa especialização, e ela foi ofertada há bastante tempo, né, de 19.2 para 24.2, então, certamente houve uma atualização também em teor de disciplinas, algumas mudanças de professores, mas infelizmente isso não foi explícito ali na proposta e que é uma boa consideração, inclusive, a gente começar a evidenciar isso, né? Tá, mas o que mudou da segunda para agora, né? Então, isso é algo que é uma sugestão que já está anotada ali, mas para essa proposta, o que a gente tem de informações realmente é que houve uma demanda e por isso a oferta neste momento. Não sei se tem mais alguma pergunta que não ficou suficientemente esclarecida, eu estou à disposição, acho que a professora Cristina está com a mão levantada. Obrigada, conselheira Bettina. Conselheira Cristina? Muito obrigada, reitora. Uma humilde sugestão, inclusive, em sintonia com o que a professora Bettina está comentando e o que eu tenho vivido também na Pró-Reitoria de Extensão, acredito que seja importante que nós venhamos a revisar os formulários para a submissão de propostas, porque isso tudo está no bojo do próprio formulário. Não há espaço, eu digo isso porque sou propositora de curso de especialização já há muito tempo, e eu entendo que há necessidade de uma revisão nesse formulário, inclusive para inserir os dados que vocês estão aqui mencionando, né? Então, a minha humilde contribuição nesse momento, eu acredito que com essa revisão poderíamos sanar algumas dúvidas. É isso. Obrigada, professora Cristina. Só para complementar ali, realmente, a gente, quando está do outro lado, né, eu também já submeti propostas de especialização, a gente vê que, às vezes, não se tem a informação porque não se pede a informação, né? Então, muito obrigada, professora Cristina. Anotamos aqui as sugestões e sempre é bom essa renovação também, né, nos conselhos e nos cargos, porque assim também a gente vai aprendendo coisas novas e vai inserindo ali para melhorar os nossos processos. Muito obrigada. Obrigada, conselheira Bettina. E assim, só para reiterar, eu acho que a fala do conselheiro João Carlos sobre a questão do centro de custos, né? Eu não sei como que ficou agora, mas na época em que eu fui vice-reitora, nós tínhamos centro de custo, conselheiro João Carlos. Tínhamos centro de custos e a gente fazia o levantamento, nós sabíamos o número de diárias, nós fazíamos tentativas, né, de organizar esse planejamento dessa forma. Realmente eu não tenho conhecimento como que foi encaminhado a composição da peça orçamentária na gestão que me antecedeu. Então, aí eu já aproveito esse
esse momento para dizer assim que é super importante um trabalho. De novo, eu vou reiterar a importância do planejamento na universidade. Então, para a gente planejar a universidade com dados, com números, com levantamentos, isso vai ser importantíssimo e indispensável na hora que a gente tenha que apresentar propostas para o governo, para que a gente possa conseguir concurso, maior orçamento, né? Não adianta chegar a dizer que a gente quer, mas onde, como, por quê? Então, assim, nós precisamos minimamente ter qualquer gestor precisa ter minimamente um conhecimento sobre os dados, sobre os custos, né, daquele montante, e a Suplan, na época que eu estava, teve, e hoje com a nossa coordenadora, a Stephanie, eu imagino, eles estão montando a peça orçamentária, né? Então, em breve teremos, eu espero, os diretores, eu acho que têm conversado sobre isso, mas, assim, um centro de custos é básico, né? Não tem como fazer gestão de uma universidade sem considerar centro de custos. Eu fico bastante preocupada, assim, com algumas coisas que eu vi, que eu escuto, e, assim, eu já, como a gente está finalizando, né? Aqui eu reitero, e eu gostaria muito de ver a universidade dentro de um patamar, de uma cultura de planejamento melhor organizada, que a gente possa realmente saber dos nossos custos, saber dos nossos números, e não é só a reitora, o reitor, o vice-reitor, o superintendente de planejamento, a coordenadora, o financeiro, o pró-reitor de administração, não é só esses, é todas as pessoas. O professor que está lá na ponta dando aula, ele tem que ter seria importante que ele tivesse essa dimensão em relação às diárias, às dificuldades, às vezes, de pagamento de diária, as dificuldades, às vezes, de quando ele solicita equipamentos, quando ele solicita materiais, né, os laboratórios, e eu acho que é importante isso tem a ver com comunicação, isso tem a ver com... Nossa, é aquela engrenagem que a gente falava quando o diretor João trouxe ali, que eles precisam ser comunicados, que eles precisam estar nas reuniões, encontrar um meio de que a gente possa, né, estar todos alinhados, né, na mesma página. Podemos ter opiniões diversas, diferentes, isso é a riqueza da universidade, não tem dúvida nenhuma, mas com essas questões administrativas e operacionais da universidade, é importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento para não ficar, de repente, apostando em coisas, né, que não é benéfico para a universidade, e depois a gente vai ter que responder com isso. Eu me assusto muito e me assustei com muitas coisas que eu vi, e eu queria deixar bastante registrado. Eu estou no final dessa gestão e eu me assustei em muitas coisas, e vamos ter que arrumar algumas coisas, já estamos tentando ajustar, espero que a próxima gestão consiga ajustar algumas coisas, que a gente teve uma fragmentação de todos os setores da universidade. Então, assim, isso prejudicou muito e ainda teremos alguns impactos. Então, eu reitero aqui um apelo aos conselheiros e conselheiras desse CONEP, aos diretores regionais, que a gente possa restabelecer o andamento, o bom andamento dessa universidade, que a gente vai precisar muito neste momento de reconstrução, não só de reconstrução do Estado, eu acho que é um momento de reconstrução também da universidade, né? Então, fecho aqui a minha fala, vou passar, então, mais algum comentário sobre esse novo curso. Então, passo em regime de votação, então, em regime de votação, o parecer, então, trazido pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, aprovando, né, o curso, então, de especialização em Bagé, eu não tenho o nome aqui, não anotei, especialização em práticas inovadoras, eu gostei muito do título. Então, em regime de votação, conselheiros e conselheiras... a Célia Regina aqui, né? Com licença, presidente, é o parecer da relatora, não passou pela Câmara. É o parecer da relatora, peço desculpas novamente. Então, o parecer da relatora sobre o curso de especialização
em educação infantil e práticas inovadoras, né, na unidade de Bagé. Então, em regime de votação, conselheiros e conselheiras que são contrários ao parecer da relatora, manifestem-se. Conselheiros e conselheiras que se abstêm de votar no parecer da relatora, manifestem-se. Conselheiros e conselheiras, então, que aprovam o parecer da relatora em relação ao curso de especialização, que permaneçam como estão. Então, de forma unânime, aprovado o curso de especialização em educação infantil e práticas inovadoras na unidade de Bagé. Então, boa sorte ao novo curso, que tenha bastante matrícula, né, dos nossos alunos e alunas, que aproveitem, que os professores também possam fazer um bom trabalho neste curso. Então, passamos agora, na sequência, para assuntos gerais. Então, coloco à disposição os conselheiros e conselheiras que queiram fazer algum apontamento em termos de assuntos gerais. Então, fiquem à disposição. Não sei se eu acho que a nossa conselheira Cristina Wolfenbittel vai querer trazer alguma informação sobre o CEURS, certamente trará, então coloco ela à disposição aqui para poder comentar sobre o CEURS, que eu acho que é bem importante também, já circulou nos e-mails, já circulou, né, mas eu acho que é importante. Conselheira Cristina? Eu quero agradecer a menção, não é? E quero externar para vocês, assim, apesar de todos os pesares pelos quais nós estamos passando no nosso estado, nós temos muitas pessoas em todo o Brasil que estão nos ajudando, estão tentando de alguma maneira nos ajudar. A minha fala, obviamente, é mais relacionada à extensão, que nesse momento eu estou nesse papel, e nós temos um fórum nacional, que é o Fórum ProEx, e também temos os fóruns regionais, e dentre os quais nós temos o Fórum ProEx Sul. E o pessoal todo extremamente engajado, porque há eventos que são anuais, dentre os quais o CEURS, que é esse seminário que congrega diversas ações de extensão em todo o Brasil, e na região sul também. Havia o indicativo de ser agora, né, em julho, o CEURS, mas diante de tantos problemas pelos quais nós passamos no nosso estado, então toda a região sul, então Paraná e Santa Catarina, juntamente conosco, uniram-se e foi modificada a data, então teremos lá em setembro, e há uma data específica para a submissão de trabalhos de extensão, que são várias modalidades, e a extensão ela é extremamente rica, porque tem muitas formas de se apresentar, tertúlias, comunicações de trabalho, e foi prorrogado para nós, né, um tempo a mais, e nós temos na nossa universidade a data final de submissão para aqueles professores e professoras que queiram submeter trabalhos até 20 de julho. Né? A nossa ProEx está trabalhando intensamente nisso, o grande grupo da ProEx, que somos poucos, mas intenso, trabalho intenso, né? Então, 20 de julho, e eu quero dizer para vocês que os nossos estudantes, os nossos professores de nossa universidade têm feito muitas ações que vêm ao encontro de tentar mitigar esses problemas pelos quais nós estamos passando no nosso estado. Então, divulguem para as comunidades, para as nossas regiões da UERGS, para que possam submeter os seus trabalhos. Este CEURS, ele será presencial. Nós tentamos fazê-lo virtual, mas também é importante que exista essa congregação das pessoas e essa materialidade do abraço, do amor, que se estabelece nesses encontros. Se houver algum problema muito sério, podemos tentar resolver, mas, em princípio, são atividades presenciais. E aí a gente pode tentar, quem sabe, fazer uma força-tarefa, e já estou pedindo aqui ajuda aos nossos importantes diretores regionais que possam ajudar nesse sentido a gente. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao CEURS, que será na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre. Eu espero ter respondido à altura da solicitação da minha reitora. Maravilha! Nossa, não faria melhor. Obrigado. A professora Cristina é uma entusiasta, né, da extensão, enfim, né, só gratidão a ela que compôs, assim, a nossa equipe, né, de uma forma tão eficiente para poder nos auxiliar neste momento. Então, vai ser um evento, sem dúvida nenhuma, bastante importante. E vem mais ações de extensão aí, gente. Preparem-se que vai ter muita ação, muito programa de extensão para a gente poder trabalhar e os nossos estudantes poderem ser envolvidos. Então, muita coisa boa está por surgir. Conselheiro Robson, por favor. Reitora, antes de mais nada, parabenizar a colega e pró-reitora Cristina, né, pelo seu entusiasmo, pela sua capacidade de organização e forma com que cativa e faz com que a gente trabalhe, né? Conte conosco, diretores regionais, nessa importante tarefa. E não desmerecendo o evento anterior, eu gostaria de trazer, reitor, eu acho que com algumas falas aqui, da importância também de nós buscarmos o nosso salão, né? O nosso bom e velho CIEPEX, e em conversa agora rápida com os diretores regionais, nós gostaríamos de trazer essa demanda, e uma vez que existe a possibilidade de aporte de recursos, eu gostaria de até sugerir uma temática que seria um salão, né, de ensino, pesquisa e extensão voltada para a reconstrução do Rio Grande do Sul, bem como para enfrentamento das questões climáticas e crises, né, que a gente está passando. Eu acho que achamos, né, perdão, diretores, que é salutar, e seria o momento daqui a pouco de levar uma proposta e buscar recursos junto ao governo para que a gente possa viabilizar um encontro por meio do CEPEX na universidade, seja em qualquer uma das nossas unidades, e fazer com que a gente retome, né, esses encontros presenciais, essa unidade que a UERGS sempre teve, que agora, lógico, por N motivos nós perdemos, né? Pandemia, agora as enchentes, questão de recursos, mas como a senhora mesmo trouxe, é uma oportunidade que se tem agora nesse momento, da universidade estar sendo demandada, mas também demandando de propostas para que a gente possa avançar. Eu acharia importante, em nome dos diretores, trazer esse pedido. Eu acho que não é só dos diretores, isso é de toda a UERGS, né? Não é somente nosso pedido, mas é um pedido da UERGS que talvez esse importante salão, né, o CIEPEX, possa agregar e fazer com que a UERGS também construa e se reconstrua e faça com que a gente avance, né? Não somente em ações para o desenvolvimento do Estado, para enfrentamento dos momentos atuais, mas também para o repensar, para o reolhar, para a busca de uma UERGS mais unida, mais coesa, mais participativa, porque eu acho que é o que a gente precisa nesse momento, tá bem? Obrigado. Muito bom, conselheiro Robson. Eu também sou partidária do CIEPEX. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, talvez a próxima gestão aqui que assume na sequência deve trazer alguma proposta, né? Então, aproveito para já começar, as regiões possam começar a pensar, né, as unidades de ofertar o seu local, né? Porque não é só a reitoria que monta o CIEPEX, ela ajuda a equipe local da unidade. Eu acho que seria o pessoal já começar a pensar. Eu sei que é tudo difícil, né, neste momento, mas eu acho que seria fundamental mesmo. E eu acho que esse tema da reconstrução seria fundamental. Eu participei semana passada das reuniões com o governo federal e o ministro Paulo Pimenta e o ministro Camilo Santana. E o governo federal ele está com dois focos, né,
nos estudos, nos comitês que eles estão montando agora para a reconstrução. Um deles é justamente voltado para essa área da sustentabilidade, essa área da questão do desenvolvimento como um todo. Eu até tenho aqui os dois eixos, que são em cima desses eixos que nós que as universidades todas estão trabalhando, né, que elas vão se unir para poder trabalhar, para poder desenvolver e desmembrar. Um dos eixos é Caminhos para o Desenvolvimento com Sustentabilidade e Igualdade. Então, assim, ele é um arcabouço muito grande, que entram todas as áreas, né, para poder pensar o desenvolvimento, a sustentabilidade, as questões da igualdade. Então, entram humanas, exatas, eu vejo todas as áreas aí, artes, todas as áreas entrando, e num outro caminho para um programa de resiliência climática e prosperidade ambiental. Não tem como não pensar nos nossos cursos de agronomia, nos nossos mestrado, né, em sustentabilidade, os nossos grupos, nosso comitê técnico, aquele que tivemos o lançamento do Observatório do Clima e Território. Então, quero dizer aqui que a universidade fez, no dia do meio ambiente, o lançamento do Observatório do Clima e Território. Vai ser um local, assim, vai ser um repositório, onde muitos estudos vão estar ali colocados, coordenado pela professora Márcia Berreta e pelo professor Paulo Otti. Esse trabalho, ele está sendo um marco também na universidade. Ele foi apresentado, inclusive, para Camilo Santana, para o Pimenta, ontem, em reunião com o governo do estado. Foi comentado também com o vice-governador, com a secretária da SICT. Então, assim, nós temos muitas ações que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que bem lembrado que o conselheiro Robson traz. Que coisa boa, eu ficaria muito feliz de poder participar de um CIEPEX em seguida, neste esforço que a gente está fazendo, porque, gente, estamos fazendo um esforço muito grande. A retomada das nossas unidades pós, né, essa crise climática que a gente teve, tivemos unidades com muitas dificuldades. Aí aqui eu cito o próprio Encantado, né, que ficou ilhado ali, e aqui agradeço o professor Rodrigo Koch também, que com muito orgulho eu digo que a universidade, apesar de todas as dificuldades, ela ainda se solidarizou com as dificuldades das escolas do município e do estado, que escolas arrasadas, que crianças estavam fora da escola, e a unidade de Encantado está compartilhando um mesmo espaço para essa escola, para não deixar essas crianças, 200 crianças, lá quase 200 crianças, fora da escola, porque a escola já tinha sido destruída a segunda vez. Uma dificuldade incrível, e no esforço gigantesco dos nossos professores, funcionários da unidade, a gente está lá convivendo, e a gente sabe que não é fácil conviver a unidade, né, de ensino superior com escolas, enfim, né? Mas isso é algo que foi feito neste momento de calamidade, nesse momento que exigia da gente solidariedade. A situação toda ali de Santa Cruz do Sul, o professor José Antônio Schmidt está enfrentando também, todos aqui sabem, e nós, enquanto gestão, estamos buscando alguma alternativa para a situação. Então, está se empenhando em buscar, porque se não bastasse toda a calamidade, não bastasse todas as dificuldades da universidade, ainda se trouxeram outros ingredientes que nos mobilizam, né? A nossa capacidade, até, que é tão limitada, de orçamento, de pessoal, enfim. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer algo, né? Então, assim, decisões e encaminhamentos estão sendo tomados com esse sentido. Algumas unidades estão voltando muito bem, obrigado, que bom que não foram afetadas, mas voltam também naquele sentido de professores abalados, alunos também sensibilizados, porque tiveram parentes, enfim. E nós, no campo central, que fomos brutalmente abalados, brutalmente. Tivemos água lá, eu não sei bem a metragem, mas assim, 1 metro, se tu for olhar da rua, acho um pouco mais de 1 metro em alguns locais. Então, tivemos os nossos prédios novíssimos, o prédio 4, recém-pronto, quase para a inauguração, foi totalmente, né,
tomado pelas águas na parte interna, então exige reforma, exige pintura de novo, piso, biblioteca, vocês viram como ficou, mas a nossa resiliência, e eu acho que aqui também eu gostaria de agradecer todo o esforço de todos esses que eu já falei, eu não vou citar, porque são tantos aqui, eu já falei das unidades mais afetadas também, várias outras unidades tiveram pequenos afetações, assim que eu digo, problema de telhado, infiltração, questão de energia, também já está sendo reparado, então o campo central, que ele foi também bastante comprometido, nós tivemos todo um movimento muito grande, né? Aqui eu queria reiterar agradecimentos à Ana Cecília, ao Gabriel, ao Vanderlei, todo o pessoal da informática, Daniel, Celso, Wallace, nossa, diretora regional, a professora Ana Kerr, puxa vida, eu não vou começar a citar aqui, porque é tanta gente que trabalhou em relação ao campus, tivemos o auxílio fantástico, assim, o Exército nos ajudou, trabalhou, eu acho que uma semana, um pouco mais, fez um trabalho lá, vocês não sabem o que eram os prédios da universidade, os prédios da universidade estavam entulhados de lixo, entulhados de coisas para descarte, que durante todo esse tempo nada foi mexido. Então, nós aproveitamos a situação, aproveitamos o Exército, né? E assim, vamos descartar o lixo, vamos descartar os prédios, e aí eu vou, não vai ser na minha gestão, certamente, mas assim, gostaria muito que se fizesse uma reunião com os diretores regionais e quem quisesse visitar o campus, para vocês verem a beleza que está os prédios que estavam tomados de lixo lá dentro. Material de descarte que não foi descartado. Assim, lixo, lixo, lixo. Então, assim, o Exército esteve lá e todas as equipes de limpeza, num esforço gigantesco que o Fábio fez, financeiro e tudo mais, né? Por isso que a gente foi buscar dinheiro ontem, pedir, né? Mas porque a gente precisava de suplementação orçamentária para fazer frente aos gastos, enfim, algumas coisas a gente já conseguiu. Que bom, então, não bastasse a contratação das equipes de limpeza, que também fizeram um trabalho extraordinário, nós tivemos o Exército que nos ajudou, muito provavelmente, o trabalho que o Exército fez em uma semana, nós levaríamos 3 ou 4 meses com um custo, assim, imensurável. Então, a gente economizou, né, nesse sentido, e ao mesmo tempo estamos aí colocando os prédios, né, o espaço maker está lá pronto para poder... É incrível, assim, ainda precisamos melhorar, porque assim, o campus está sem rede, né? Está tudo muito úmido. Ontem eu despachei na minha sala e tu põe a mão nos móveis, tudo está melado, tudo começa a verter a água ainda, as portas dos banheiros ainda precisam ser trocadas, né? Então, elas não fecham, elas ficaram que nem uma saia, assim, os pisos, alguns estão sendo arrancados. Então, a gente vai levar mais algum tempo ainda para colocar o campus na presencialidade, né? Então, só para dizer e reiterar, assim, que está sendo um esforço gigantesco de todos. Agradeço, minha gratidão, assim, a todos os que têm se esforçado nas suas regiões, nas suas unidades, e eu acho que não menos importante que o abalo estrutural, nós tivemos o abalo psicológico, né? Então, assim, muitos dos nossos colegas sensibilizados em termos emocionais, né? Muitos com crises de ansiedade que vieram, né, com mais força agora, tanto funcionários, professores e estudantes, né? Além da perda material, a perda do equilíbrio. Então, a nossa Proenza ali, né? A nossa professora Vânia, junto com a equipe da Sandra e a Eli, da parte da psicologia, da assistência social, também estão pensando em ações de como auxiliar esses colegas, os nossos estudantes também. Acho que tem ações do ERGS também, acho que tem uma ação da professora Marta Narvaz também, chamando estudantes para poder conversar sobre... Então, assim, é tanta coisa, gente, é tanta coisa. Se eu estivesse aqui, eu ficava a manhã inteira falando, e das tantas ações maravilhosas que a gente fez, a produção de sabão líquido, né? Que a gente atendeu Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, acho que teve Três Passos também, Porto Alegre, produziram, assim,
incrível, incrível. Eu levei isso ontem para o vice-governador. Primeiro eu comecei a falar só das coisas maravilhosas que a gente fez, das quantas coisas que a gente fez. E foi, assim, muito, muito legal. Era olho brilhando, assim, pelas quantidades de coisas que a universidade fez. Mídia, saímos na mídia, televisão, né? O professor Robson, acho que andou me mandando, o professor João também me mandava, 0 Hora, matéria eu acho que de uma página, outros nas unidades, os diretores me mandavam, assim, eu gosto muito, nos jornais locais, que às vezes eu não conheço, não sei, né? Então me mandava, a gente tentava ver como que a comunicação fazia e tal. Assim, um momento muito bonito, um momento de muito... num momento trágico como esse, então cada vez que chegava uma pérola dessa, era um momento que nos enchia de energia, né? A gente estava ali chorando, né? Muito tensa da situação, mas as pequenas coisas nos traziam esses momentos de acreditar que é possível fazer algo, né? E aí quando a gente retorna às aulas, e aí eu digo aqui, né? As aulas, o retorno, embora eu esteja como reitora, eu não abandonei as minhas aulas da graduação e nem do pós-graduação, então a gente faz um esforço danado. E aí foi muito bonito o retorno, assim, porque eu não vou aqui comentar, mas foi muito bom. A gente no grupo, todas, né, trazia cada dia das aulas, todo mundo, minha aula foi assim, a professora Betina, a professora Cristina, né, a professora Stephanie trazia, olha que coisa linda. E é isso sim, é isso que nos dá energia e é por conta dos alunos, né? Não fosse eles, a universidade não tinha razão de existir, né? Então, por isso que estamos aqui. Desculpe, eu até me estendi aqui, me empolguei. Conselheira Débora, por favor. Só comentando também, não sei se chegou, né, dentre as ações que foram realizadas, nós fizemos kits de educação e kits de higiene para mulheres, né? Foram mais de 100 kits, foram distribuídos na cidade, em 2 escolas, uma que está servindo de abrigo para pessoas que não estão, né, não conseguiram retornar às suas casas, e também para estudantes de uma escola que também foi afetada, as 2 escolas de Guaíba. Embora, né, a professora Fabrícia, quando chegou lá, ela relatou que chegou com esses kits e com ambos kits, né, de material escolar e também de higiene, eles chegavam pedindo tudo que pudesse se imaginar, né, que realmente eles estão precisando de tudo. E a gente fez, especialmente para os nossos alunos, além de uma vaquinha, a gente fez também os kits a partir dessa arrecadação, uns kits de lençóis e toalhas de higiene, né? Para os mais afetados, porque a gente teve 9 alunos que perderam tudo, né? Perderam exatamente tudo, a casa que moravam, os móveis, e esses a gente tem alguns que foram menos afetados, mas esses foram os que foram totalmente afetados, e inclusive nos relatos eles comentam a dificuldade de pensar em retornar para a universidade nesse momento, né? E a gente, só para relatar que a gente teve uma contribuição bem considerável da Sociedade Brasileira de Computação, que é vinculada ao CNPq, dentro do projeto Meninas Digitais. Eles viram, né, os nossos projetos ali de arrecadação e fizeram uma boa destinação dos recursos, foi bem interessante. Maravilha, professora Débora, maravilha, eu fico muito, realmente, eu me sinto muito feliz em saber dessas ações tão fantásticas, assim, e eu acho que é isso. Isso é uma universidade, ela está conectada com os fenômenos que acontecem na sociedade, ela não pode estar distante disso. A gente não está aqui para ficar discutindo teorias, né, viajando com teorias, discutindo, brigando, às vezes, né, por qual é a teoria melhor que outra. Estamos aqui para atender a sociedade, ainda mais no momento de maior necessidade, como o que está se apresentando. A professora Betina coloca bem ali no chat, né, com relação ao formulário, eu acho bem importante. Acho que essas ações, elas precisam ser registradas, a gente precisa mostrar, né, fazer ver, né, o que a gente faz, que não é pouco, a gente sabe disso. Conselheira Betina?
Só ratificando isso e fazendo um apelo, né, ao formulário aquele enviado em conjunto com a Ascom, né, assim como o formulário enviado anteriormente, que era para mapear, né, a situação das pessoas, depois a gente passou para o SOS UERGS, que também foi uma belíssima iniciativa dos nossos estudantes e professores de Guaíba. Todas essas ações a gente precisa ter um local, né, que até o professor Robson comentou ali, disponibilizar esse relatório. A gente está reunindo esses dados desses formulários, né? Então, todos eles foram muito importantes neste momento e ainda seguem sendo utilizados enquanto durar o estado de calamidade, né? Então, não vamos perder, né? Claro que as coisas já estão melhorando, mas temos muito a fazer ainda, temos projetos de extensão que poderão ter continuidade, né? Temos feito reuniões com secretarias do Estado, enfim, para mantermos esses projetos, porque a situação melhorou, mas não terminou, né? Está longe ainda da gente dizer que tudo foi solucionado, infelizmente. Então, sempre que tiverem novas ações, vocês podem acessar o formulário ali disponibilizado pela Ascom, porque é dali que a gente tira essas informações, inclusive para dialogar com o governo, para mostrar, quando a mídia nos procura também, para solicitar o que a UERGS fez, ou até mesmo nós sabemos daí o que está sendo feito, para quando alguém nos pergunta, a gente pode passar essas informações aos jornalistas. Então, aproveitem, né, sempre que for realizado algo, não acabou ainda, né, os formulários seguem abertos justamente para que a gente possa mapear essas ações de forma organizada. Então, era só isso. Muito obrigada e parabéns a todos que realizaram atividades e seguem realizando, né, porque é muito importante neste momento. Obrigada, professora Bettina. Faço minhas essas palavras também da professora Bettina. E aí eu vou encaminhando aqui a nossa finalização, agradecendo, então, aos conselheiros e conselheiras, dizendo que, e me despedindo, né, provavelmente a última presidência do CONEP, que estamos prestes a trocar a gestão, né, então eu acho que aí sim, este é o momento de... eu brincava com os meus colegas, né, que história é essa, né, do governo manter intervenção na universidade? Eu tenho que sair, gente, nós temos reitor eleito, não tem mais que o governo intervir na universidade, né? Então, eu acho que, democraticamente, esse é o momento do reitor e da reitora, da vice-reitora assumir, e eu sair, e que desejo, sinceramente, né, que nunca mais a universidade tenha que passar por situações como essa, né, que é muito prejudicial para a universidade, os reitores e vice-reitores eleitos, eles têm um papel muito importante, porque tem um plano de gestão, e é esse plano de gestão que ele precisa ser desmembrado, ele precisa ser colocado em prática, enfim, né, é para isso que eles são eleitos, e aí para desenvolver todo um trabalho. E eu espero, sinceramente, né, eu falava ontem para o vice-governador, né, ontem até mexi com ele, que ontem era o Dia dos Namorados, e aí o pessoal todo riu, né, então assim, é o dia de celebrar o amor, é o dia de celebrar a paixão e tal, e aí eu dizia para ele, e que nós estávamos ali, eu estava ali justamente porque a gente é apaixonado pela universidade. A gente briga pela universidade, a gente, né, faz de tudo pela universidade, então existe realmente esse amor de todos nós, por isso que a gente às vezes trabalha tanto, mas a gente precisa desse olhar do governo, e se o governo, este momento agora é um momento de, quem sabe, o governo do estado realmente fazer o melhor para a sua universidade, que é a única. É esse momento agora, é esse momento. O federal está investindo numa série de outras instituições, e nós não podemos ficar para trás, porque somos uma universidade e fazemos muito realmente para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso momento. Aí eu faço um apelo a todos e todas, né, que a gente siga unido. Agradeço ao apoio, à parceria de todos que estiveram comigo, agradeço as minhas pró-reitoras, né, que foram especiais, a minha equipe, a professora Cristina, a Bettina, a Vânia, né, que realmente aceitaram essa loucura que foi, né, ficar com vocês nesse momento. Eu estou aqui falando enquanto CONEP,
Eu já achei que hoje seria a nomeação, né? Mas não aconteceu, não sei porquê, tá prestes, né? Tá só, parece que naqueles últimos atos lá, deve sair segunda-feira ou semana que vem. Eu gostaria que pudesse sair o quanto antes, porque realmente o meu papel eu acho que foi cumprido, né? E ainda peguei uma calamidade aí, né? Não esperava tudo isso, mas enfim, porque eu não estava sozinha, consegui então dar conta de boa parte das coisas, nem todas, muitas coisas ainda a fazer, né? E que bom que tem coisas a serem feitas, porque é a qualidades e os defeitos, os erros e os acertos das pessoas que vão passando pela universidade que fazem ela mudar, às vezes, o curso, né? Que seja, sempre que mude esse curso, que mude para melhor, e é nisso que eu acredito. Aí agradeço, então, desejo a todos e todas vocês, ficarei olhando de fora, né, o desenvolvimento e o desempenho dos CONEP, do Consul também, e de todas as outras atividades da universidade, porque volto a ser, né, a fazer a minha atividade, né, que é o que realmente me dá maior prazer, estar dentro da sala de aula. Agradeço, então, pessoal, e um bom restinho de semana a todos. Acompanhe na mídia aí que vai sair, nós, com muito orgulho, a UERGS faz parte, é membro nato do Conselho de Reconstrução do Estado. Vamos trabalhar muito para isso, gente, e aí eu conto com cada um e cada uma. Abraço para vocês e assim a gente segue. Hoje eu não vou chorar. Tchau, tchau para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Tudo de bom. Tá certo. Um abração. Valeu.